A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 230 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulos 63 e 64, o livro de Ezequiel, capítulo 22, e o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 17 a 20. Livro de Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as vestes tingidas de vermelho? Ei-lo majestoso no seu traje, chegando com toda a sua força. Sou eu que pronuncio a justiça e sou poderoso para salvar. Por que está vermelho o teu traje e as tuas vestes como as de quem pisa no lagar? Sozinho eu pisei o lagar, pois as nações não havia ninguém comigo. Pisei-os no meu furor e calquei-os com a minha ira. O sangue deles espirrou nas minhas vestes e manchei toda a minha roupa. O dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano do meu resgate. Olhei ao redor, não havia quem me ajudasse. Admirei-me e não havia quem me apoiasse. Quem me valeu foi o meu braço, e a minha ira deu-me forças. Calquei os povos do meu furor, esmaguei-os com minha ira, e derramei por terra o meu sangue. Quero lembrar as misericórdias do Senhor, os louvores do Senhor, por tudo que o Senhor fez em nosso favor, pelos inúmeros benefícios da casa de Israel, pelo que fez segundo a sua misericórdia, segundo a imensidão de sua bondade. Ele disse: de fato, eles são o meu povo, filhos que não vão me decepcionar. Assim ele fez o seu Salvador. Em todas as suas tribulações não foi um representante nem um anjo, mas ele mesmo que os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os por todos os dias de outrora. Eles, porém, o provocaram à ira, e entristeceram o seu Santo Espírito. Ele então fez-se inimigo deles, ele mesmo guerreou contra eles. Depois, porém, lembrou-se dos dias antigos, de Moisés e do seu povo. Onde está aquele que os fez cair do mar como pastor do seu rebanho? Aquele que pôs o seu Santo Espírito no meio deles? Onde é aquele que estendeu para a direita de Moisés o seu braço majestoso
e abriu as águas diante deles, assegurando para si um nome eterno? Onde é aquele que os fez caminhar pelos abismos, como cavalos pelo deserto, sem tropeçar? Como ao gado que desce para o vale, assim o Espírito do Senhor os levou a descansar. Foi assim que guiaste o teu povo, assegurando para ti um nome glorioso. Olha com atenção lá do céu e vê, da tua morada santa e gloriosa. Onde está o teu zelo e tua força, o frêmito das tuas entranhas e as tuas misericórdias? Para comigo arrefeceram? Com efeito, tu és o nosso Pai. Abraão nem os conhece e Israel não faz caso de nós. Tu, Senhor, és nosso Pai, o nosso Redentor. Tal é o teu nome desde a eternidade. Por que nos fizestes desviar, ó Senhor, dos teus caminhos? Endureceste o nosso coração para perdermos teu temor? Converte-te por amor de teus servos, por amor das tribos da tua herança. Nossos inimigos herdaram teu povo santo, mesmo que por pouco tempo. Eles profanaram teu lugar sagrado. Há muito nós somos como se não nos dominasses, e como se teu nome não fosse invocado sobre nós. Se rasgasses os céus e descestes, diante de ti as montanhas se derreteriam. Capítulo 64. Como o fogo queima os gravetos e faz a água ferver, assim quando deres a conhecer teu nome aos adversários, hão de tremer à tua frente as nações, quando realizares as maravilhas inesperadas. Mas já desceste e diante de ti as montanhas se derreteram. Nunca se tinham ouvido falar e jamais chegou aos ouvidos de alguém. Olho algum jamais viu outro Deus além de ti, que agiste em favor dos que nele esperam. Vens ao encontro daquele que alegre pratica a justiça, daqueles que nos teus caminhos se lembram de ti. Ficaste irado quando nós pecamos, pois é em teus caminhos que seremos salvos. Todos nós somos como o impuro, e nossas justiças todas são como um pano imundo. Murchamos todos como uma folha, e as nossas maldades como o vento nos arrebatam. Não há quem invoque o teu nome, quem se levante firmando-se em ti, pois escondestes em nós a tua face e nos abandonaste, ao capricho de nossa iniquidade. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não fiques irritado demais, Senhor, nem continues lembrando a nossa maldade. Vê, olha bem, todos nós somos o teu povo, tuas cidades santas viraram um deserto, Sião ficou abandonada, Jerusalém desolada. Nossa casa santa e gloriosa, onde nossos pais te louvavam, está agora destruída pelo fogo. Todos os nossos lugares aprazíveis se transformaram em ruínas. Diante de tudo isso, has de manter-te insensível, Senhor? Ficarás calado, afligindo-nos ainda mais? Livro de Ezequiel, capítulo 22. Veio a mim a palavra do Senhor. E tu, filho do homem, não vais julgar? Não vais julgar a cidade sanguinária? Mostra-lhe todas as suas abominações e fala. Assim diz o Senhor Deus: cidade que derrama sangue em seu meio, apressando o seu tempo, e que fabrica ídolos, tornando-se impura. Pelo sangue que derramaste, ficaste culpada, pelos ídolos que fabricaste, ficaste impura. Apressaste o teu dia, aceleraste o termo de teus passos. Por isso fiz de ti um objeto de insulto para as nações, e de zombaria para todas as terras. Próximos ou distantes, todos zombarão de ti, cidade de fama manchada e cheia de tumulto. Aí estão os príncipes de Israel, desafiando-se no teu meio para derramar sangue. Em ti são desonrados pai e mãe, em ti o estrangeiro sofre extorsão, o órfão e a viúva são maltratados. Desprezas as minhas coisas santas e profanas os meus sábados. Em ti
há gente que calunia para derramar sangue, gente que come sobre os montes, gente que comete infâmia. Em ti há quem descubra a nudez do pai, ou violente a mulher na menstruação. Um comete abominações com a mulher do próximo, outro mancha a nora com o incesto, outro violenta a irmã, filha de seu pai. Em ti há quem aceite suborno para derramar sangue, cobra juros com usura, exploras o próximo com extorsões e te esqueces de mim, oráculo do Senhor Deus. Eis que bato nas mãos para denunciar a exploração que praticaste e o sangue derramado em teu meio. Porventura estará firme o teu coração, fortes as tuas mãos, nos dias em que eu agir contra ti? Eu, o Senhor, falei e farei. Vou dispersar-te entre as nações, espalhar-te pelos países e acabar com a impureza que há em ti. Por causa de ti serei profanado aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim uma escória. Todos eles, como prata, bronze, estanho, ferro e chumbo, dentro da fornalha, tornaram-se escória. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que vos tornastes todos uma escória, vou reunir-vos dentro de Jerusalém, como se ajunta prata, cobre, ferro, chumbo e estanho dentro de uma fornalha, e se atiça o fogo para derretê-los. Assim vos ajuntarei no furor de minha ira, e vos farei derreter. Quando eu vos reunir e atiçar contra vós as chamas de minha fúria, sereis derretidos dentro da cidade, como se derrete a prata na fornalha, assim sereis derretidos dentro dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei sobre vós o meu furor. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, dize a Jerusalém: tu és uma terra não banhada, nem aspergida de chuva, no dia da indignação. Os dirigentes do seu meio rugem como leões que despedaçam a presa, devoram as pessoas, tomando-lhes tesouros e riquezas, e multiplicando as viúvas em seu meio. Os sacerdotes violam a minha lei, profanam minhas coisas santas, não distinguem entre o sagrado e o profano, nem ensinam a diferença entre o impuro e o puro. Ignoram os meus sábados, e eu sou profanado entre eles. Os príncipes no seu meio são como lobos, que despedaçam a presa, derramando sangue e destruindo vidas em sua avidez de lucro. Os profetas cobrem tudo de reboco, têm visões ilusórias e adivinhações mentirosas, dizendo: assim fala o Senhor Deus, quando o Senhor nada falou. O povo da terra pratica a extorsão, comete roubos, oprime o pobre e o necessitado e maltrata o migrante, tudo sem julgamento. Procurei entre eles alguém que construísse um muro e se firmasse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para eu não a destruir, mas não encontrei. Por isso vou despejar sobre elas a minha indignação, vou consumi-los com o fogo do meu furor. Eu farei cair o seu procedimento sobre sua cabeça. Oráculo do Senhor Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 17 a 20. Mensageiro inconfiável cai na desgraça, enquanto o embaixador fiel traz saúde. Miséria e desonra a quem abandona a correção. O que atende a quem o censura será glorificado. Um desejo que se cumpre alegra a alma. Os tolos, porém, não querem fugir do mal. Quem anda com os sábios torna-se sábio. Quem é amigo dos insensatos torna-se mau. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoschi, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. Em Isaías 63, o Senhor Deus mostra ao profeta um guerreiro vindo da batalha com as vestes manchadas de vermelho.
Ele não vem cansado, ferido ou nervoso. Ele vem cheio de esplendor e avança em grandeza de força. A pergunta do profeta é retórica. Quem é este? Ele é o Salvador de Israel. Ele vem de Edom e Bosra. Ele é da terra de seus inimigos, agora derrotados. O Senhor Jesus Cristo é este guerreiro que venceu a morte, o pecado e o demônio. A partir do versículo 7, eis uma meditação sobre a história de Israel, fazendo memória da ação salvífica de Deus. Essa meditação adentra o capítulo 64. Há o reconhecimento de que nunca se ouviu tamanha e tão maravilhosa ação de alguém, exceto de Deus, sobre este povo, conforme o versículo 3. Deus se aproxima de quem pratica a justiça e que lembram-se dele. O versículo 5 traz algo de maravilhoso. Por mais que pequemos, se permanecermos nos caminhos de Deus, seremos salvos. Mais uma vez é necessário o reconhecimento das nossas falhas, como versículos 5 e 6. Murchamos, ou seja, pecamos, erramos e por isso nos afastamos de Deus. Ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. É preciso deixar-se modelar por ele para que sejamos sempre novas criaturas. O capítulo 22 de Ezequiel traz uma lista de pecados entre o povo de Deus que é chocante. Idolatria, assassinato, sacrifício de crianças, adultério, incesto, extorsão e suborno nos tribunais, roubo, opressão dos pobres pelos ricos e a negação do direito aos estrangeiros. A lista é extensa, vai do versículo 7 até o versículo 12. E o pior, a podridão começa de cima para baixo. Príncipes e profetas são igualmente violentamente corruptos, conforme o versículo 6. Sem dúvida alguma, Deus intervirá e aqueles que agora parecem tão valentes entrarão em colapso. Como o metalúrgico lança o metal impuro na fornalha de purificação, assim Deus reunirá o povo em Jerusalém e soprará fogo sobre ele e eles irão derreter, conforme os versículos 18 a 22. É necessário encontrar rapidamente alguém para reconstruir os muros, enquanto ainda há tempo. E se os muros não estiverem ainda completos no momento em que eles forem necessários, então temos que encontrar alguém que se interponha na brecha, evitando assim a destruição, conforme o versículo 30 e 31. Para entendermos essa parte, vamos olhar para o Salmo 106, versículo 23, que diz: E disse que havia de exterminá-los se Moisés, seu eleito, não tivesse intervindo. Esteve na brecha diante dele para que afastasse a sua ira e não os destruísse. Se nenhum soldado se colocar na brecha para repelir o inimigo, a cidade certamente será conquistada. Neste dia, meus irmãos e irmãs, tenhamos consciência de que Deus age maravilhosamente todos os dias em nosso benefício. É preciso buscar compreender suas ações e perceber que tudo o que Deus faz é maravilhoso. Diante disso, é necessário constante reconhecimento das nossas falhas quando nos contrapomos às ações de Deus. Deixe-se modelar por Deus para ser nova criatura. Não sejamos nós a contribuir para que o mundo esteja cada vez mais manchado de pecado. Ou seja, façamos a nossa parte defendendo a nossa vida dos inimigos e protegendo o que é de Deus. Amemos a Deus e a sua igreja que constantemente nos orienta e corrige, pois como diz Provérbios 13:17, miséria e honra a quem abandona a correção. O que atende a quem o censura será glorificado. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos.
Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!